Termina na próxima segunda, 22 de maio, o prazo para pagamento da contribuição sindical rural. Por isso, o Sindicato na TV vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. E quem vai me ajudar nessa tarefa é a assessora administrativa da CNA, Gabriela Brasil. Bom dia, Gabriela, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Gabriela, começa explicando para a gente, e para quem está em casa também, né, o que é a contribuição sindical, então? Sim, a contribuição sindical, ela é um tributo, ela é obrigatória para qualquer categoria econômica. No caso, por exemplo, como médicos, engenheiros e também aos produtores rurais. No caso, a contribuição sindical ela tem uma legislação que a fundamenta. A base legal da contribuição sindical é a CLT, a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, e também a Constituição Federal. Né? Certo. Agora, em relação à nossa segunda pergunta aqui, no caso dos produtores, qual é o fato gerador da contribuição? Tá. Quando um produtor rural ele declara um imóvel ou os imóveis que ele detiver em ITR, esse é o fato gerador da contribuição sindical rural. Então, a base vem exatamente daquilo que é declarado pelo próprio produtor no Imposto Territorial Rural, à Receita Federal. E quem precisa recolher a contribuição sindical rural? Olha, todo ano você tem um recolhimento para pessoas jurídicas, que fica em janeiro, e agora na época de maio você tem para as pessoas físicas. Todos aqueles produtores, as pessoas que tenham imóveis rurais, com área superior a 2 módulos rurais, e que tenham informação de empregados relacionados àqueles imóveis, elas têm uma contribuição pela CNA. Gabriela, como é que é cobrada a contribuição sindical rural? Sim, como eu te falei, vem do Imposto Territorial Rural das pessoas. Então, com aqueles dados, é utilizado para a pessoa física o valor da terra nua tributável que alguém declara, que a pessoa declara de seu imóvel. Quando você tem mais de um imóvel, eles fazem a somatória daquela base de valor de terra nua para que seja feita também a base da contribuição sindical rural, o cálculo dela. E os dados do ITR são usados para definir a tabela de pagamento da contribuição sindical? Exatamente. Quando você faz a verificação daquele valor da terra nua de imóveis, ela é colocada numa faixa de cálculo conforme a legislação, que é a CLT, que a gente falou antes. A CLT ela determina uma tabela de cálculo progressivo para que seja feito a verificação de quanto é que cada um tem que pagar de contribuição sindical. E, no caso, a contribuição da CNA também se utiliza de uma tabela que vem no próprio boleto, já identificando e orientando a pessoa. Gabriela, você pode detalhar essa tabela para a gente, né, que serve aí de referência para o ITR, então? Sim, exatamente isso que eu estou te falando. Ela tem faixas de cálculo em que a pessoa tem que identificar quanto que ela declarou de ITR do valor da terra nua tributável, proporcioná-lo e fazer a conta progressiva. A CNA ela manda um boleto anualmente em que ela faz já essa cálculo e informa a somatória dos valores que vieram no ITR que a Receita Federal encaminha para a gente. Uhum. E os recursos arrecadados com a contribuição sindical ajudam o sistema CNA, as federações também, os sindicatos a realizar esse trabalho de serviço para o produtor rural, a defesa dos interesses do produtor, Gabriela? Perfeitamente, eles são importantíssimos para todo o sistema sindical rural, porque ele fortalece todo aquele conteúdo que faz o quê? A defesa do produtor rural, de seus interesses, né, no legislativo, no executivo e no judiciário, que é o caso que a CNA contribui. E os sindicatos que fazem todo um incremento de treinamento e capacitação do produtor na sua base, lá onde é o município do imóvel. Gabriela, muitos produtores acabaram não recebendo a contribuição sindical rural, né, por causa da greve dos Correios, essa recente agora. Como é que o produtor pode solicitar a segunda via do boleto? Sim, ele pode entrar em contato com a Federação da Agricultura de seu estado, de endereço, para que seja emitida a guia novamente, enviado o boleto para ele por e-mail. Ou então ele pode fazer o quê? Ele pode entrar no nosso site institucional, que é o cnabrasil.org.br. Nele você tem como fazer a emissão da segunda via da contribuição sindical rural. Perfeito. Nele, com acesso, com as informações básicas que ele tem que ter. Ele tem que ter o número do CPF e também o número de um dos imóveis rurais na Receita Federal, que é o chamado NIRF. O sistema ele pede que não é necessário um dígito verificador, é só apenas os números principais daquele imóvel rural
e não é necessário informar quando você detém mais de um, é somente um imóvel e emitir o boleto e está na sua mão, sem ter o desconforto, né? Gabriela, então só reforça para a gente, dia 22 de maio agora, segunda-feira, termina o prazo então para a contribuição sindical. Sim, o vencimento 22 de maio. A consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, ela determina, após o prazo legal de pagamento, juros e multa da contribuição. Ele vem já embutido, determinado na lei, e é muito caro, né? Tá certo, então agradeço aqui a participação da assessora administrativa da CNA, Gabriela Brasil, falando a respeito da contribuição sindical, prazo que a gente reforça mais uma vez, termina dia 22 de maio, segunda-feira. Gabriela, satisfação em recebê-lo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, bom dia.